Cumprimentamos a todos os ouvintes desta videoaula com a paz do Senhor. Estaremos comentando nesse primeiro trimestre de 2013 as lições bíblicas impressas pela CPAD que diz respeito a Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Estaremos agora ministrando a lição de número 3, que tem como título A Longa Seca sobre Israel. Mas aqui, queridos, nós vamos ver um embate, nós vamos ver a respeito de situações que o povo de Deus precisa enfrentar. A leitura oficial aqui está dizendo, 1 Reis, capítulo 18, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Amados, em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 6, Elias se apresenta a Acabe e diz que não iria chover. E depois, Deus manda ele se esconder. A princípio, eu tenho falado aqui que se a pessoa, ao ler a Bíblia e não tiver entendimento bíblico, vai achar que Deus é um Deus covarde. Ele manda Elias se esconder. Passa-se 3 anos e ele manda Elias aparecer novamente a Acabe. Mas o que significa isso, pastor Deus? Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele mandou que os céus ficassem calados, Ele estava dizendo para Acabe: Ei, esse Deus que você serve, que é o que controla o fenômeno natural, eu vou mostrar a vocês realmente quem controla o tempo. Aqui, queridos, se você for olhar, e se você olhar um programa chamado Discovery, ali alguém vai dizer para você que naquela época era um ciclo de seca que ocorria não sei quanto tempo, e que vão tentar de uma maneira ou outra colocar um fenômeno meteorológico. Mas aqui nós não estamos falando de fenômeno meteorológico, nós estamos falando aqui de algo chamado profético. Deus manda um homem e diz: olha, não vai chover. Aí Deus volta e fala: agora vai chover. Aonde que Elias ficou, amados? Ele ficou na segurança do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1, amado. Mas ele falou que não ia chover. O povo ficou na terra, e aqui eu li que a fome era extrema, mas Deus deu pão, água para Elias, colocou ele ao lado do ribeiro. Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não
você, assim sou eu, que passamos por um processo de Jeová. Amados, Elias volta alimentado e vai ter um encontro com Acabe, passando por todo um atropelo. Aqui está dizendo a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 18, eu li o versículo 1 e o versículo 2, e a fome era extrema. Versículo 3, e Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O que realmente significa Obadias? O que nós podemos aprender quando Acabe chama Obadias? A Bíblia aqui diz que ele é um homem que temia muito ao Senhor, e que ele, sabendo, conhecedor que Jezabel matou os profetas do Senhor, ele separou 2 grupos de profetas. Ele colocou numa caverna, o outro ele colocou outra caverna, separou de 50 em 50 e sustentou com pão e com água. Será que isso não faz vocês lembrarem a respeito de Jesus Cristo, quando estava num deserto, que ele tinha lá muitas pessoas, e o Senhor manda separar 100 profetas de 50 em 50, que o total foi 5.000 pessoas, e o Senhor tinha o quê? Pão. Jesus estava, a princípio parece que Jesus estava correndo de Herodes, porque lá em Marcos capítulo 6 fala que Herodes soube que Jesus estava fazendo grandes proezas e quis matar ele, estava procurando ele. Parece que ele estava correndo de Herodes. Ele não estava correndo de Herodes, ele levou os discípulos ao deserto da mesma maneira como Obadias, querido, sustentou esses 50 profetas aqui, mais 50 profetas ali. Foi uma maneira sobrenatural. Como Obadias sustentou e com pão e com água, como Obadias ele sustentou, assim é você, amado, assim sou eu. Nós somos hoje o Obadias de Deus, vivendo aí um mundo tribuloso, mas Deus levanta a pessoa para sustentar o pão que vem do céu, amado. Este é o verdadeiro pão que vem do céu. Versículo 5: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mula e não estejamos privados dos animais. Olha a preocupação deste rei, o povo perecendo e ele preocupado com seus cavalos, de dar de comer os seus cavalos.
Cavalo, amado, significa força. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Todavia, eu confiarei no Senhor. Acabe estava confiando na sua força, preocupado com seus cavalos. Isso aqui fala claramente da visão do homem. E é por isso, querido, que Deus trouxe esta longa seca para Israel naquele tempo. Eu vou colocar aqui um ponto e uma vírgula. Nós falamos sobre o texto áureo da lição, a longa seca sobre Israel, e comentamos a leitura bíblica em classe. Nós encerramos esta primeira etapa aqui desta lição de número 3.